Alô, alô, meus amigos, aqui é o Padre Guilherme, na alegria de mais um encontro nosso para reflexão, meditação do Evangelho, da Palavra do Senhor, que a Igreja coloca já para esta quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. Estamos vivendo o tempo da oitava da Páscoa e eu quero convidar você a ficar ligadinho comigo aí nos próximos 5 minutos para que nós possamos refletir sobre o trecho do Evangelho que é tirado do livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Quem ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui nós vemos um típico caso de pessoas que gostam de ficar fazendo drama e se prendem naquilo que é triste e por ficarem apegados à tristeza, ao sofrimento, ao choro, não conseguem perceber aquilo de bom que pode acontecer, né? Aqui Jesus tinha falado, os profetas tinham falado que ele mesmo iria passar pela morte, mas iria ressuscitar. E esses discípulos aqui de Emaús, eles estavam assim curtindo a tristeza, né? Gostando de permanecer triste, como as pessoas às vezes gostam, por mais incrível que isso pareça, né? Jesus vai explicando para eles, Jesus chama atenção, diz: como é que vocês são lentos, como é que vocês são fracos de inteligência, e foi falando, explicando. Tudo aquilo que aconteceu estava previsto, foi falado, mas eles não prestaram atenção. Vai libertar Israel, ou seja, eles continuavam pensando que Jesus ia tomar poder político e ser o imperador do mundo, né, da terra. Não, não é isso. Jesus foi falando, só quando Jesus fez o gesto do partir o pão é que eles tiveram condições de perceber a presença de Jesus. Então, o que fica importante para nós nessa passagem, temos que ter cuidado, não nos apegarmos ao sofrimento, choradeira, porque isso nos impede de perceber a verdade da vida, né? O amor de Deus que está conosco. Apesar do sofrimento, nós acreditamos num Deus que caminha conosco e que permanece, né? Nos ajuda. Então, que nós possamos seguir em frente a caminhada com Jesus,
querendo sentir essa presença, mas atentos, não deixando que as dificuldades, sofrimentos nos distraiam de perceber o que Jesus nos apresenta. Peço a Deus que derrame sobre você e sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amanhã, quinta-feira, nosso encontro está marcado aqui para que nós possamos seguir adiante a nossa caminhada sempre à luz da palavra do Senhor. Eu espero você.